Meu nome é Augusto e eu trago um abraço fraternal do Centro Espírita João Evangelista, aqui em Bacaxá, e quero enfatizar aqui a minha alegria, a minha gratidão por mais uma vez poder voltar aqui nesta casa acolhedora. Eu não gosto muito de citar nomes, né? Porque às vezes a gente deixa de citar alguém, então dá algum problema. Então, me sinto muito lisonjeado de ter recebido o convite do Jorge para falar um pouquinho, né, do que a gente estudou, como foi bem dito aqui nesse período, que aparentemente é alegria, festa, mas também pode ser recheado de uma outra situação não tanto agradável. E como também foi bem dito aqui, para que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, não só nesse período, né, que daqui a pouco chega, mas também sempre, né? A mensagem falou sobre a gente vigiar os nossos pensamentos, e é assim que eu acredito que a gente deva viver. Eu quero agradecer também a Deus, a Jesus, meu anjo de guarda, pedindo que eu seja realmente intuído e que todos vocês aqui, de verdade, possam entender a mensagem e que ela toque verdadeiramente a cada um aqui da mesma forma que eu fui tocado. Foi alertado aqui sobre algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Gostaria de saber se é a primeira vez aqui, nesta casa, ou a primeira vez em uma casa espírita. Primeira vez em uma casa espírita, né? Como foi falado, sejam muito bem-vindos. A nossa linguagem vai ser simples, clara. Nós nos baseamos nesse livro, que ora será ofertado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente segue o Pentateuco, então são 5 livros da codificação de Kardec. A gente vai citar também algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu não as sei de cor, admiro quem saiba, mas de verdade não sei. Mas quero enfatizar que as palavras aqui, eu acredito que elas vão ser simples, né? Eu acredito que serão do entendimento de vocês também. A gente vai falar de 2 livros também. Eu pesquisei na internet, né, a nossa bibliografia, para não ficar muito extensa. Nós pegamos o livro Sexo e Obsessão e também Nas Fronteiras da Loucura. Eu acredito que muitos já o conheçam, esses 2 livros, mas se não conhecer, fica a dica para esse período do carnaval, né? Uma boa leitura, uma boa música, bons pensamentos, sempre valem a pena, né? Eu quero começar falando que nós não temos aqui a pretensão de forma alguma de criticar o carnaval, de falar o que é certo e o que é errado, o que você deve fazer, como você deve proceder, longe disso, mesmo porque a doutrina espírita, ela não condena, mas também, ao mesmo tempo, ela não defende. Ela deixa que o nosso livre-arbítrio atue. Então, a gente acredita que cada um saiba o que deva fazer. Algumas pessoas que me conhecem, em alguns estudos, sabem que eu tomo a liberdade de conversar com várias pessoas na rua, fazendo perguntas ou querendo que as pessoas me façam, porque às vezes essas perguntas são muito enriquecedoras para mim. E houve várias, né, que a gente já pode citá-las aqui. Uma delas foi perguntada assim para mim: Augusto, você fala que no carnaval tem muitos espíritos perturbadores, né? Então, só no carnaval, né? Não tem como outra ideia acontecer. Não, tem, né?
Nós vamos ver uma das poucas questões que eu consegui gravar, né? 459, que os espíritos nos influenciam muito, né? E para não mentir também, tem outra que eu gravei muito bem, é a questão 1 também. Agora eu passaram dessas duas. Então, a gente tem aqui o nosso roteiro, né? Então, sem pretensões. Eu vim aqui hoje, então eu vou... ele vai falar como eu devo proceder, né? O que eu devo fazer. Eu tenho um vizinho que ele é veranista e ele faz aniversário justamente no dia 14, desculpa, no dia 18 de fevereiro, é quarta-feira de cinza. Aí ele falou assim, poxa, Augusto, agora nesse aí dá para você ir, né? Porque já passou o período de carnaval. Aí eu falei para ele, poxa, se eu pudesse, olha só, se eu pudesse, eu me trancava, né? Para ler, para refletir, mas a gente também não pode ficar com esse antissocialismo, né? Mas eu já estou até sem graça de todo ano ter uma desculpa para não ir, né? A gente parece que vira bicho do mato, né? Mas não é, porque realmente o período, ele, para mim, né, ele não é propício. Então, eu gostaria de, no início, nesse iníciozinho, colocar um vídeo para vocês, pedir ao Luiz, por favor, para colocar. É o primeiro, por favor. Em tom de brincadeira. Tiago. Oi. É carnaval. Jura? Achei que esse desfile fosse 7 de setembro. Grosso. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Raquel. Você sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Não sei nem o que é psicosfera. A atmosfera psíquica. As emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas que vão à rua nessa época, entendeu? Uhum. É muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval as pessoas só pensam coisas elevadas? Claro que não. Só que nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e enfia o pé na jaca. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder o equilíbrio? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Tiago? E tem a lei da afinidade, ó. Se a gente vai para um baile de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, meio influencia sim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar imune ao ambiente. Tá, mas também se for pensar assim, a gente não vai sair pra lugar nenhum, né? Ah, sei lá, de repente assim, se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica aí, né? Que é, Raquel? Tu quer pular carnaval, né? Eu quero. Eu te conheço. Tô inventando história só pra pular carnaval, né? Ai, só um pouquinho, Thiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro. O carnaval, eu adoro. A marchinha. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco, tá? Ai, que bom, vou me trancar. Só um pouquinho, hein, Raquel? Raquel! O que foi? Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito ruim pra psicosfera?
tem vários ganchos, né, que a gente pode iniciar. Ela falou, né, qual seria o problema? Qual o problema de eu ir à rua e perceber um bloco passando, né, samba? Não sei se deu para que todos percebessem, nós vamos comentar a respeito. Escrita de Noel Rosa, Chico Xavier, né? E um samba. Então, qual é o problema? Não vejo, a não ser os próprios seres humanos, né? Nós, ainda como espíritos encarnados, fazendo no carnaval uma balbúrdia. E a gente percebe, quando a gente lê a história, né, quando a gente começa a ler um pouco da história, a história de Roma nos conta sobre Baco, né, deus do vinho, filho de Zeus e da mortal Semela. Por isso que Baco, algumas vezes, quando a gente lê, a gente percebe que ele é chamado de semideus, né, porque a mitologia conta sobre a união entre o deus e uma mortal. E Baco só fazendo besteiras. E Zeus, dando travada nele, já vista Semele já não estar mais na história. E ele falando, né, que ele era filho de Zeus. Deus comandava toda a ideia dos deuses pagãos. Então, ele se prevalecendo dessa ideia, começando a fazer besteira, e Zeus começou a dar trava nele e falou assim: olha, de hoje em diante acabou, você não vai mais fazer besteira. Você foi designado como Deus do vinho, você vai ficar em barreiras, vai cuidar de uva, vai cuidar das ideias de fertilização, você vai ficar quieto, você não vai mais poder fazer bagunça. E ele convenceu a Zeus, seu pai, ao seguinte: tudo bem, durante todo o ano, os 365 dias, ele não ia fazer bagunça, mas ele queria um dia para que ele tirasse a folga dele. Aí Zeus, muito complacente, falou assim: tudo bem, um dia eu deixo você ter uma folga. Mas Baco pegou esse um dia, 24 horas mesmo, para fazer bagunça. E dali saiu o nome Bacanales. E dessa ideia foi dada um dia para que as pessoas se livrassem daquela vestimenta. O rapaz trabalhava num departamento, então ele ia se despir daquele trabalho e poderia beber, poderia fazer atrocidade. Um dia que foi dado um dia de carnaval. Hoje foi falado que essas iniciais, elas representam, segundo a mitologia grega, carne, nada vale. Porque Baco começou a literalmente tocar o horror nesse um dia. Era muita bebida, era muita orgia, era depravações, eram palavrões, era tudo que a gente possa imaginar, ele fazia naquele dia. Mas não era dia, era 24 horas. Ele não parava. Mas como Zeus tinha dado a palavra dele, ele falou assim: eu não posso voltar atrás. Então o carnaval, ele foi determinado por um dia. Qual é o dia do nosso carnaval? Terça-feira. Só que a terça-feira, ela vem depois de segunda. Então o que as pessoas fizeram? Emendaram. Aí ficou segunda e terça. Poxa, para fazer segunda e terça tem um final de semana que vem antes. Então vamos botar sábado, domingo, segunda e terça. Pronto, 4 dias de carnaval chega. Mas a pessoa falou: poxa, sextou, né? Sextou. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Se for no Nordeste, na Bahia, nem conta, né?
É quase um mês todo é carnaval lá. Por que as pessoas acusam, às vezes, Salvador de ter muitas complicações nesse período de carnaval? Simples. Foi relatado que em Salvador tem 2 milhões de habitantes. E no carnaval vão 2 milhões e meio. Tem tudo para dar problema. Claro que tem. Tudo para dar problema. Como é que num lugar que cabe X, vai botar X mais aquela outra quantidade? Mais 1/3. Ou melhor, 1/4, né? Perdão. É tudo para dar problema. Então foi o que o vídeo falou mais ou menos. Qual é o problema do carnaval? Nenhum. Se nós nos comportássemos, saíssemos, brincássemos, sem problemas. Existe aquela ideia de que eu tenho que fazer tudo no carnaval. Mas o que é tudo? Né? Algumas pessoas sabem, eu gosto muito de música, eu tento tocar um instrumento. E eu estava sentado na varanda e passou o vizinho e falou assim: poxa, Augusto, será que você não curte a vida, não? Eu falei: eu não curto a vida. Ele falou assim: você só fica aí tentando tirar som de cavaquinho, só fica aí tentando. Aí eu perguntei: mas o que é curtir a vida? Né? Porque às vezes o que é algo bom para mim não possa ser para outro. Né? Eu gosto muito de ler e eu tentei passar isso para o meu filho, mas ele não gosta de ler. Então não posso obrigá-lo a fazer isso. Realmente eu gosto, eu acho saudável, mas ele não gosta. Então são essas nuances que a gente fica se perguntando, né? Quando eu vejo essas ideias, eu começo a ouvir histórias, né? Um rapaz pede a avó para ir no bloco de carnaval. E a avó fala: não vai, poxa, isso não é ambiente. Como ele falou, né? A psicosfera é baixa. Ele é rapidinho. Quando ele vai ao bloco de carnaval, encontra um outro coleguinha, o influencia e eles maltratam uma menina que vinha ser vizinha deles. Mas por quê? É tanta ideia prejudicial, tanta ideia ruim, tanta maldade que a gente vê, que a gente acaba sendo influenciado, né? E quando esse vizinho falou, você não curte, não? Eu lembrei de uma questão, né? Comecei a pesquisar, contei com vocês, eu não sei de cabeça nenhuma. Esse é o vídeo e essa foi a questão. Quando ele falou para mim: você não curte, não? Você não sai? Eu lembrei dessa questão. Kardec, na questão 713, pergunta a espiritualidade assim: a natureza traçou limites aos gozos, ou seja, a natureza ela dá limite, ó, você vai ter que ir até aqui parou, até aqui está ruim. Os espíritos responderam sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e com isso vos punis a vós mesmos. Ou seja, nós mesmos nos punimos. Não tem nenhuma pesquisa, né? Mas eu acredito que 95, 96% dos problemas que nós passamos são causados por nós mesmos. E se a gente parar e refletir, eu acredito que seja isso. E ele fala uma palavrinha ali: excesso. É justamente esse que eu acho, né? Eu acho que é essa complicação do carnaval, o excesso. É tudo muito. É muita bebida, é muita comida, é muito sexo, é muita briga, é muito tudo. Então as pessoas parecem que perdem a noção ou querem perder essa noção. É uma história, a gente no final vai contar, relatada por Chico Xavier, quando o desdobramento é levado para o umbral
o Manuel Flamengo de Miranda. E o Chico contando a história, ele diz: no umbral, o carnaval não se compara com o carnaval de nós na matéria. Ou seja, eles lá ainda têm um carnaval mais branco que a gente. Olha isso. Então, é uma situação um tanto quanto constrangedora, né? Eu acredito. E nessas circunstâncias, a gente vai percebendo que nós mesmos fazemos com que os problemas no carnaval comecem a ser atropelados. Tem uma ideia, como está dando um livro loucuras, esqueci, desculpa, nas fronteiras da loucura, conta que 5 jovens altamente embriagados saem em disparada de um carro e vêm a colidir, e os 5 vêm ao desencarne. Nessa, a avó de um deles, desencarnada, pede auxílio ao Dr. Bezerra de Menezes, para que não deixe com que aqueles meninos fossem vampirizados, porque ele já tinha uma galera para vampirizá-los. E no desenrolar, o trabalho que a espiritualidade tem é um trabalho imenso, porque é muita gente torcendo contra para pouca gente torcendo a favor. Então fica um negócio desvairado. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma complicação muito grande com a força da avó. Sabe que vó, se tem um serzinho com força, é vó, né? Quando a avó fala assim, ó, é isso, acabou. Então, ela com a força dela, com o pensamento positivo, junto com o Bezerra de Menezes, lutam, travam uma batalha imensa. Os espíritos de baixa vibração. E daqui a um pouco, conta o livro, que flocos, como se fossem flocos de neve, descem e começam a tocar no corpo dos espíritos desencarnados que estavam fazendo mal aos que acabavam de desencarnar. E eles recebiam aquilo como choque elétrico, para que eles pudessem ir embora. Mas isso, lógico, eu estou resumindo o resumo do resumo do resumo. Mas quando você lê o livro, você começa a perceber a dura missão que eles têm. E nessas circunstâncias, a gente sempre percebe aquela ideia se os espíritos influem, né, a gente. Ele fala, né, muito mais do que a gente possa imaginar. Essa é uma das questões que, não que eu gravei, né, mas que eu sei que ela acontece. É a 459, muito famosa no livro dos espíritos. Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, ou seja, se nós somos influenciados. O que me chamou a atenção nas primeiras vezes, né, que eu li esse livro, foi a resposta. Por quê? Ele poderia, né, a espiritualidade, né, poderia responder assim, por exemplo, tá? Não. Ou sim, ponto. Não. Olha como eles respondem. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, eles não influenciam nossos pensamentos, eles influenciam muita coisa. Eles influenciam toda hora. Eu gosto sempre gostei, né, de exercício físico, correr e tal, e aqui, graças a Deus, a gente é beneficiado, né, por Deus, por essas praias lindas. Eu gosto de correr na praia.
E às vezes eu fico imaginando, né? Às vezes você pensa que está só na praia, né? Eu não sei como é que é esse número, depois cada um fala uma quantidade, mas eu já ouvi que para um desencarnado tem, desculpa, para um encarnado tem 3 desencarnados. Já ouvi que para um tem 4, para um tem 5, não importa. O que importa é que a gente nunca está sozinho. E a gente, às vezes, corre na praia, aparentemente só, mas se o nosso pensamento não for vigiado, é problema toda hora. Nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, também é contado sobre uma menina. A encarnação dela pregressa não tinha sido muito boa, né? Ela tinha sido uma menina que tinha se debruçado aos deleites da vida sexual, né? E ela veio com essa missão de dar uma travada. E no período do carnaval, o que ela faz? Ela vai visitar os doentes no hospital. Ajuda o doente, dá banho, penteia, e conta história. Deu a hora de ir embora, ela veio. Isso que ela está vindo, vê um grupo de baderneiros, digamos assim, e tentam estuprá-la. Só que ela começa a rogar preces, ela começa a chamar o Dr. Bezerra de Menezes, ela começa a invocar os espíritos benfeitores, ela começa a sintonizar no bem. E a gente sabe que nada é por acaso. Eles soltaram a menina, seguiram o caminho deles e ela seguiu dela. Então, quer dizer, não é que a gente está proibido de sair na rua, né? Poxa, eu vi um estudo lá do Augusto que proíbe a gente de sair no caminho, nada disso. É porque realmente a psicosfera está tão baixa que daqui a um pouco nós somos influenciados ou podemos ser. Às vezes, a gente percebe isso dentro de casa. Às vezes, a gente está assistindo a algum programa na televisão e daqui a pouco a gente está julgando. Daqui a pouco a gente está vibrando naquilo, daqui a pouco a gente está falando um palavrão. Isso está dentro da nossa casa. Né? Então, a gente tem que vigiar o tempo todo. Como eu falei, não sei se todos repararam, né? Aquele sambinha, né, do vídeo inicial, ele foi letra de música de Manuel Rosa e Chico Xavier. E Manuel Rosa teve o prazer de conversar simplesmente com Manuel Floriano de Miranda, esse do livro que a gente fala, Nas Fronteiras da Loucura, e também do Sexo e Obsessão, né? E ele conversando, Noel Rosa relata que estava assim, chateado, porque ele viveu aquela vida de boêmio, né? Ele não traçou aquela linha, digamos, melhor, né, um pouco. E Manuel Floriano Miranda o acalenta, falando que as letras das músicas dele fez com que muitas pessoas se sentissem melhores, se tornassem boas pessoas. Não era uma letra assim ofensiva. Tudo bem, ele bebia, ele pernoitava na rua, mas assim, ele não era de todo ruim. Então as letras das músicas dele foi apanhada e hoje em dia, olha que coisa maravilhosa, né? Hoje em dia ele trabalha em prol de ajudar as pessoas que estão desvariando do carnaval. Então, olha só como é que a ideia é benéfica para a gente, né? É contado também em várias ideias nesse livro que, se alguém aqui não leu ainda, é um programão de verdade. Você vai ver, eu não sei se você gosta de leitura tanto quanto a mim, mas é aquele livro que você começa a ler e de verdade não quer parar.
Assim, não é propaganda, não estou dando nada, de verdade. Mas é um livro muito bom. Nessas circunstâncias, a gente começa a ver várias ideias, várias histórias, várias nuances de que a gente, nós mesmos, podemos evitar essas situações de carnaval. Foi bem falado na página de abertura, né, sobre a gente vigiar e orar. É o tempo todo, e é o tempo todo mesmo. Só que as pessoas às vezes pensam que é vigiar e orar só agora, nesse período de carnaval. Não, não. É o tempo todo mesmo. É o nosso pensamento, é direto. Nós participamos, né, de um grupo de preces lá no SED. E a cada dia, né, um membro do grupo faz a prece matinal. E eu tinha um hábito de pedir paciência, né? Eu hoje em dia não mais peço paciência. Porque parece que quando você pede paciência, vem alguma atitude para que você teste a sua paciência. Eu recuo um pouquinho. Então, estou pedindo agora sabedoria, inteligência. Eu peço para ter a oportunidade de ajudar o irmão na rua, mas que essa oportunidade não passe por mim, porque às vezes a oportunidade aparece e a gente displicentemente deixa passar, né? Fiquei muito chateado comigo mesmo. Eu estava dentro da praia e eu passei e percebi que tinha um rapaz empurrando a moto pela estrada. Mas eu fiquei tão chateado comigo, né? Eu falei, poxa, por que tu não voltou e perguntou, né? Então, quer dizer, eu oro para isso, para que quando a oportunidade aparecer, eu não deixe passar, porque é muito bom quando a gente ajuda, né? É muito bom quando a gente faz o bem, realmente, não querendo fazer o bem para que o bem volte para a gente, não é isso. A gente sabe que a lei é natural, mas assim, é porque faz bem mesmo, né? E nessa ideia de vigiar e orar, tem um outro vídeo também que eu gostaria que vocês assistissem, também em tom de brincadeira, mas que a gente percebesse que não é tanto assim, né? Porque às vezes a gente tem o hábito de levar todas as palavras a ferro e fogo, né? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus. Com isso, Mestre, agradeço a todas as bênçãos que me são concedidas. Que saco! Justo agora? Perdoa, Mestre. Eles não sabem o que fazem. Oi, Selma. Você tem uma xícara de açúcar para mim? Pode entrar, mas por favor em silêncio. Eu estou finalizando a minha oração. Como eu dizia, Mestre, agradeço por mais esse dia na encarnação. Me dê a sabedoria e a tranquilidade para seguir o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Olha lá, Jurema, de carro novo, zerinho. Para isso tem dinheiro, né? Mas para pagar o que me deve, nunca. Aí foi pra Disney nas férias passadas, fica passeando na rua pra cima e pra baixo com um Mickey gigante, parece uma maluca. Outro dia eu soube que tá saindo com seu Paulo, ali da rua de baixo. Selma, não tô te entendendo. Não é você que diz que a sua religião não gosta que fale mal uns dos outros pelas costas? Isso é maledicência que se chama, não é? Sim.
Mas você estava rezando agorinha mesmo. Sim. Eu acho... Isso não é um pouquinho contraditório? Ô, amiga, bem se vê que você não entende nada de espiritismo, não é mesmo? Tá, mas por quê? Que no espiritismo nós somos orientados a orar e vigiar. Quando você chegou, eu estava orando. E agora eu vou vigiar. Sabe como é? Tem tanta energia negativa por aí que a gente tem que ficar alerta. Não, moça. É pra vigiar a si mesma, seus atos. Não ficar vigiando a vida alheia. Ai, meu Deus. Eu só não morro de vergonha porque eu já estou desencarnado. Iluminando assim a cabeça de Jurema, para que ela se desapegue desses valores materiais. Pagando o que me deve. Jurema de novo. Um celular novo. Posso que entra até na internet. Dá lá, deve estar lá no Facebook, no WhatsApp. Mas se inscrever nesse canal que é bom nada, né? Ai, Deus a perdoe. Não é cristã mesmo. Olha lá, seu Paulo! Mais uma vez, em termos de brincadeira, né? Mas a gente deve vigiar. Essa ideia de orar e vigiar, como nós já falamos, é toda hora. Esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele começa a nos retratar o carnaval no Rio de Janeiro. E ele começa a desenhar como que a psicosfera está naquele ambiente. O ambiente retratado é a Praça da República, ali no Campo de Santana, né? Era-nos relatado que as nuvens negras estão tão baixas que mesmo as lâmpadas dos postes não conseguem iluminar todas as pessoas que ali estão. Então, observa como o ambiente é pesado. São montados postos de atendimento, né? Postos pelo plano espiritual, para que as pessoas ali sejam atendidas. E qual o motivo que foi escolhido aquele ambiente, né, o Campo de Santana, Praça da República? Porque a espiritualidade, né, quando o Dr. Bezerra de Menezes convoca a plena de espíritos superiores para vir ao plano material para que possa ajudar aquelas pessoas, não tem como tirar o ectoplasma de todos que estão ali. Por quê? A ideia é tão baixa, a vibração é tão baixa que eles não conseguem tirar. Então, de onde eles conseguem tirar um pouco ainda para suportar, para garantir, para amenizar o sofrimento de alguns? Da flora, ali no Campo de Santana, né? Muitas árvores, um bucolismo mais tranquilo, então eles ainda conseguem tirar dali algo para ajudar as pessoas. E nessa vem também vários desencarnados com a intenção de ajudar, mas quando você começa a ler o livro, você vê que a ideia é estreita, né? Então esse vigiar, né, que a gente tanto fala, é esse, para que a gente possa vigiar nós mesmos, para que a gente entenda que na rua, né, não é que a gente esteja proibido de sair, mas é como é falado, é o excesso, né? No carnaval, fala-se muito em unção, né, na simbiose. E repara, normalmente as pessoas não estão sozinhas, né? As pessoas estão sempre em bloco. E daqui a pouco é uma briga. Eu já relatei, né? Eu gosto de música e a gente fica procurando sempre aqueles hertz, a medida, né, do som. E eu procurei
e me acalmou um pouco, né? Porque a gente percebe a vibração das músicas. E eu comecei a pesquisar, eu vi que a partir de 432 Hz, a música já te acalma, já te dá paz, já te dá serenidade. Você chega a 528 Hz, já está introduzindo o amor, né? E a minha mãe morava ali na Cena do Alencar, em São Cristóvão, e só ouvia samba. E eu comecei a procurar, falei, Jesus Cristo, será que samba tem menos de 430 Hz? Eu vou ter que parar de ouvir. Mas graças a Deus não, tem 440. Passou um pouquinho, tá bom. Já me peguei mais, tá bom. Mas que a gente se acalme com músicas. Ninguém está proibido aqui de ouvir nada, né? Eu estava vendo uma reportagem antes de vir para cá, um rapazinho que acho que ele ofendeu a tornozeleira, e acho que fala sobre funk, né? Aí eu falei assim, eu não gosto, né? Não é, mas eu já ouvi também várias pessoas que falam que não gostam de samba. Não estou criticando, mas que a gente procure uma música que acalme, né? Eu estava fazendo uma analogia. Já perceberam como é que naquele ambiente do funk vem brigas e as pessoas acham que não tem a ver com a música? Claro que tem. Quando a gente começa a procurar a medição da música do funk, quer dizer, me perdoe aqui se alguém gosta, desculpas de verdade, mas eu não sei nem se pode chamar de música, né? Mas quando você mede em hertz, o funk são 40 hertz. E você vê pessoas gritando, pulando, cantando, dançando em 40 hertz. Essa vibração, ela não está baixa, não, ela está muito baixa. Por isso que as pessoas ficam brigando. E às vezes a gente acha que é do nada. Poxa, a briga saiu ali do nada. Não foi do nada. Olha a vibração que está ali. Olha como está. Às vezes a gente passa um ambiente e fala, caramba, isso é um negócio estranho. É mesmo, sentiu mesmo? Com certeza. Olha o que a questão nos fala. A espiritualidade nos influencia muito mais do que a gente imagina. Mas também a moeda tem dois lados. Se a gente sintonizar bem, glória, né? Então, essas circunstâncias, quando eu falei da história, foi contada por um professor cujo nome, se não estiver equivocado, Luiz Fernando Amaral. Chico Xavier é levado por Manuel Filomeno de Miranda em desdobramento ao umbral. E lá, Chico Xavier presencia o carnaval. Ele diz que são carros alegóricos passando com desenhos de genitálias, pessoas embriagadas, pessoas em desalinho. E lembrou uma ideia, quando ele falou, né, que aquele carnaval do umbral não é comparável ao carnaval nosso, porque o deles ainda é mais tranquilo. Eu ouvi uma letra de uma música que falava mais ou menos assim, atrás do trem elétrico só não vai quem já morreu. Eu acho que é mais ou menos assim, eu não sei Y. Desculpa, mas eu também discordo. Atrás do trem elétrico vai quem já morreu, quem já viveu, quem vai morrer ainda, vai geral, é uma briga danada. O desencarnado, ele não consegue tocar no copo de cerveja, pegar o cigarro e tragar, ele não consegue. Mas a questão 459, ela fala, eles nos influenciam. Então, o que eles fazem? Eles chegam próximos daqueles que têm esse hábito. Alguns então não vou brigar mais nada. Não. Repara como é que o vídeo falou.
A complicação nossa é o excesso. Repara, é sempre excesso. E quando eu estava pesquisando essa história de Chico Xavier e desdobrado no Brau, com o Manuel Filomeno de Miranda, eu paralelamente fiz uma analogia com o CBD. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu me espantei quando eu falei na casa dos meus pais, né, que eu estava tentando ingressar no CBD, e a minha irmã falou para mim, mas você só arruma moda, né? Você não sossega. Eu falei, mas o que foi, minha irmã? Você já quer ficar nesse negócio de viagem, né? Eu falei, negócio de viagem? Não é CVC esse negócio de... Eu falei, CVV, gente, CVV. Centro de Valorização da Vida. E eu comecei a perceber que realmente as pessoas desconhecem esse trabalho, né? E pós-carnaval, aquele telefone parece que ele triplica a fila de espera. Porque repara como é que as pessoas saem da ilusão, elas saem da simbiose, elas saem daquele contato, daquele coleguinha, elas caem na real, literalmente. E começa o termo, né, cair a ficha. Caramba, por que eu fiz isso? Porque, repara, é briga, é desavença, é discussão. Augusto, então, fora do carnaval não tem nada disso. Não, eu não estou falando que não exista isso. Eu estou falando que o carnaval é propício a todo momento. A todo momento. Você percebe nas pessoas, você percebe aqui. Eu não moro aqui há muitos anos, mas o tempo que eu aqui moro, eu já percebi que não dá para sair no carnaval. As pessoas vêm, parece que a cidade não é minha, eu vou trocar o horror e vou embora. Eu vou deixar isso aí. Eu morei um tempo no Nordeste, morei em João Pessoa, e lá eu entrei no trabalho voluntário de agente catar o lixo da praia, né? E o casal que facultava esse trabalho, ele fazia isso com a gente na segunda-feira. E a segunda-feira a gente ia pra lá, né? De manhã cedo. Que lá tem até uma música, né? Que o sol nasce na cedo mesmo. Né? 4h30, já tá bombando o sol. E a gente ia pra lá, 4h, 4h15, começava. Eu não vou nem falar aqui o que a gente achava na praia. Porque você vai me chamar de mentiroso. Você conhece as pessoas que chamam de pino, né? Aquele peso da panela de pressão. Aquilo ali a gente achava um monte. Então você fala assim, Augusto, mas como a pessoa leva a panela de pressão para a praia? Não. Mas você, Augusto, mentira, leva. Então eu vou só parar por aí, né, pelo peso, porque eu sei que as pessoas não acreditam. Porque a gente faz esse trabalho lá, porque lá é muito caminho das tartarugas marinhas. E elas veem plástico, veem as coisas e comem, né? Canudo, sabe? Olha, é cada coisa que você vai falar assim, poxa, eu vou para que já tá feio, já tá mentindo muito. É uma atrocidade. Parece que as pessoas fazem isso aqui também. Não é aqui em Saquarema, aqui em geral. Né? As pessoas vêm, parece que brigam, quebram a cidade, fazem tudo. E parece que está tudo bem. Depois vai embora, deixa tudo aí. Então, é só um alerta, sem julgamentos, por favor, mas para que a gente perceba o que a gente pode melhorar, né, no carnaval. Essa já está acabando, tá, pessoal? Questão de 714, Kardec pergunta: que se deve pensar do homem que, procurando os excessos de todo gênero, repite dos seus prazeres? O quê?
Eu só penso no prazer, eu só penso no que vai ser bom. Sendo que o que seria bom, né? Às vezes bom para um, não é bom para outro, mas a espiritualidade muito inteligente respondeu ao criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. A gente vai morrendo a cada dia. A gente acha que curtir, né, é passar a noite toda bebendo, usando drogas ilícitas, saindo em alta velocidade com carro, empinando moto. Então, eu não sei o que é curtir, né? Porque quando você fala que você quer ficar em casa lendo um livro no carnaval, as pessoas já falam, Augusto, tá ficando velho mesmo. Eu falei, mesmo? Por quê? Porque eu quero ler no carnaval, né? Mas assim, cada um tem um livre-arbítrio, né? Então, eu espero com o meu coração que esse breve estudo, essa breve conversa, ela tenha tocado de verdade vocês, igual tocou a mim. Porque assim, não é para julgar, não é para falar que um é melhor que o outro, não é para falar o que alguém aqui deve fazer, o que deve proceder, mesmo porque o Espiritismo não faz isso, né? E, poxa, quem sou eu para fazê-lo, né? Mas assim, para que a gente reflita, não só no carnaval, mas em todos os nossos dias, né? Tem uma frase bíblica que eu acho muito pertinente para esse momento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É isso mesmo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não convém que a gente fique falando palavrão toda hora. Não convém. Poxa, será que seria bom? Será que seria viável? Nesse livro tem uma ideia que me toca muito de Santo Agostinho, né? Eu não consigo fazer ainda não, tá, pessoal? Mas me toca profundamente. Quando ele pede para que a gente analise tudo que nós fizemos durante o dia, se aquilo seria válido, se a gente repetiria, né? E eu costumo falar o seguinte, quer ver nós melhorarmos, todos? Eu vou jogar um desafio a vocês. Não hoje, tá? Hoje não. Mas algum dia, né? Depois que você se achar tranquilo, nas nossas orações nós vamos orar desse jeito. Meu Deus, que eu trate amanhã o meu irmão igualzinho eu quero ser tratado hoje. Então eu vou tratar amanhã igual eu quero ser tratado. Eu acho que a gente começa a melhorar. Eu acho. Então, fiquemos em paz, fiquemos com Deus, que a gente possa refletir, não só no carnaval, mas em todos os nossos dias. Muito obrigado pela paciência, pela educação que vocês me ouvem. Boa noite.